Bom dia e que este dia seja repleto de bênçãos e de boas realizações. E agora vamos a mais uma mensagem que o pastor Mike Garcia preparou para hoje. Bom dia, gente. Glória a Deus e aleluia. Amém. Eu louvarei a luz que nunca se apagará. Te exaltarei, Jesus, a rosa de Saron. Tu és o meu escudo, meu guia reto juiz, o poço da minha sede, refúgio das tribos santa. Eu louvarei a luz que nunca se apagará. Amém? Glória a Deus. Estamos felizes? Estamos louvando, estamos crendo no Senhor, que é a nossa luz e nunca essa luz apagará. Uma parábola. Você já orou pelos teus filhos hoje, pela sua esposa? Tomou aquele cafezinho gostoso que a sua esposa fez? Ou você fez um cafezinho gostoso para ela? Com pãozinho, tá? Eu não, porque hoje eu estou jejuando, então não estou comendo nada. É isso aí, glória a Deus. De vez em quando é bom jejuar, viu? De vez em quando é bom jejuar, meu irmão. Manter a unção ali no pique, manter a carne lá embaixo e a atenção no espírito. Isso é bênção. Então vamos lá. Aí a parábola é a seguinte: existia uma pessoa que ela era muito cristã e confiava no Senhor, orava sempre. E muitas pessoas na igreja ridicularizavam, porque tudo ele orava, tudo ele declarava, tudo ele se posicionava de bênção, contava bênção e tudo e tal. E um dia passou uma situação naquela cidade e eles ficaram sem condições de fornecer, não é? Gás, fornecer comida e as coisas, porque houve uma interrupção por causa de chuva e tudo, caiu a ponte, que era a única maneira de chegar até essa cidade. Então eles estavam sem comunicação, nos caminhões não podiam entrar para trazer a comida, as coisas, e eles estavam vivendo aquilo que tinha. Como tinha tido muito desastre, muita coisa, né? Era uma área meio rural, e eles foram para a igreja, estavam lá orando, e aí chegaram para o velho e falaram assim: e aí, meu irmão? E agora? E agora? Né? Cadê o socorro? Cadê para você? Teu Deus vai fazer alguma coisa? Teu Deus é milagroso mesmo? E ele virou e falou assim: o meu socorro, ele vem do Senhor. E o meu Senhor, ele fez os céus e a terra. Ele não vai permitir que os meus pés vacilem agora, porque ele não dorme. Aquele que me guarda, é certo que ele não dorme, que ele não vacila, ou ele é o guarda de Israel, ele é o guarda das nossas vidas. E todo mundo riu daquele homem e tudo, e a situação começou a ficar muito difícil até para a igreja, para o povo. Muitos já estavam pegando barcos para atravessar o rio para ir para o outro lado, e ele não tinha ninguém do outro lado, né? Quando foi de madrugada, um dia, uma noite, né? Ele escuta um barulho. E ele tinha orado, ele falou: Senhor, eu testemunhei, eu falei do teu amor, eu confio em ti, eu creio, o Senhor é o meu socorro, eu creio no meu socorro, eu creio, e eu elevo meus olhos para ti, Senhor. E ele, toda manhã ele orava, e já estava terminando a comidinha que ele tinha uma fazendinha, já estava, a comida já estava escassa, não é?
e ele tinha água, porque era uma fonte natural, mas a comida estava indo embora. E quando ele foi comer o último pedacinho de pão, sem manteiga, sem nada, ele levantou os olhos para os céus e falou: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em ti eu confio, Senhor, e não duvidarei, porque eu sei que o Senhor não dorme, o Senhor estará atento. E no dia que ele fez, na noite que ele fez, antes de dormir, essa oração. De madrugada, ele escutou um toc, 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 um barulho, e aí ele ficou preocupado, que começou a fazer um barulho grande. Ele pensou que já tinha acontecido uma enxurrada e tal, e correu para fora. Quando ele correu para fora, tinha um helicóptero do exército do lado de fora da casa dele, num campo que ele tinha. E aí soltou alguns soldados e vieram correndo e falando para ele: olha, nós queremos pedir para você, por favor, que você deixe que nós façamos o acampamento aqui e a gente prepare aqui a sua casa, porque ela é centralizada, para trazer os mantimentos tudo para cá e daqui a gente distribuir. E ele falou: lógico, com certeza, poxa, será um prazer. Ele falou: e o governo ainda, o exército vai te dar um dinheiro pela gente estar aqui ocupando esse espaço. Ele falou: nossa, é mesmo? E aí começaram a trazer coisa e mais coisa, era comida, era gás, era tudo quanto você imagina de mercado tinha, e eles colocaram tendas, várias tendas grandes, né, num terreno grande, que ele tinha uma fazenda, e foram enchendo aquilo de roupa, de água, de coisa, de tudo. E o helicóptero ia e voltava. E aí soube-se na cidade que havia uma campanha do exército que estava trazendo os donativos e a ajuda do governo para aquela cidade, não é? E quando o povo todo se reuniu, aí os soldados mandando fazer fila e tal, que não podia entrar, tinha cancela para entrar na fazenda, os soldados ficaram lá tomando conta e tal, e aí veio um carro com o povo da igreja. E ele está lá sentado na sua varanda, só olhando o movimento, cachorrinho do lado, e eles pararam e falaram: ué, você aqui? Você mora aqui? Ele falou: eu moro. Ele falou: ué? E ele falou: lembra? Eu elevei meus olhos para os montes e eu vi um helicóptero. O helicóptero sabe de onde veio? Dos montes, dos céus, porque dos céus enviou meu Senhor o socorro. E naquele dia, aquelas pessoas aprenderam uma coisa: não duvide de Deus, não duvide de quem crê em Deus, não duvide de sacerdote, de servo, de pastores, de profetas, mas creia no Senhor, creia em Jesus, creia em Deus, não ridicularize aqueles que têm fé e que, por causa da sua fé, tomam atitudes que muitas vezes, para aqueles que não têm fé, são absurdas. Imagina você ficar dentro de casa orando e pedindo a Deus socorro, pois o socorro veio exatamente para a casa daquele que estava orando e declarando que o socorro dele vinha do Senhor. Meus olhos estão postos nos montes, nos céus, da onde me virá o meu socorro. Aprende uma coisa: não ridicularize a palavra de Deus, nem ridicularize quem crê no Senhor, por mais absurda que possa ser a situação. Deus é fiel. Amém? Que Deus te abençoe. Senhor, abençoe os meus irmãos, que eles aprendam a confiar e crer. Ainda que a situação seja difícil, ainda que aparentemente seja impossível,
que o Senhor possa, Senhor amado, trazer paz ao coração dos meus irmãos e que eles possam sempre crer em Ti, porque o nosso socorro vem do alto, da onde está aquele que não dormita, aquele que guarda Israel e, portanto, as nossas vidas. Deus te abençoe. Amém? Fica na paz. Não esquece não. Um minutinho só. Dá essa atenção aí para Deus. Você vai ver como Ele muda a história. Por hoje é só, mas o pastor Mike Garcia está no YouTube com mensagens renovadas a cada dia útil em 1 Minuto com Deus. Assista e convide os seus amigos a assistirem também. Comece o seu dia em nossa companhia e que Deus nos abençoe a todos.